Estamos de volta então a esta segunda parte do Belíssima. Como deve estar a perceber, é que os assuntos não param. E hoje aqui a nossa pastora Mercedes, também a Rita e também a Bruna Patrícia deixam aqui ficar alguns do seu pensamento, assim é que é. Para si, estimado telespectador, pode deixar ficar a sua mensagem através das plataformas digitais no Facebook, nos nossos canais, tanto da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92 e também na TV Cabo, canal 11. E nós certamente iremos interagir. Bem antes lá do intervalo, a Bruna e a Rita estavam com o microfone na mão e eu não vou lhes tirar este gostinho. Façam um favor, meninas. Bem, antes do nosso intervalo, estivemos a falar da submissão que a mulher deve ter para com seu parceiro. Eu defendo a ideia de que toda mulher ou todo ser humano já vem com certos princípios que de alguma forma implementa ou que usa de modo a beneficiar ou de ter uma harmonia ou um bom entendimento para com seu parceiro. No entanto, quando nós nos juntamos a alguém, tentamos de alguma forma sempre melhorar. Eu acredito que todo mundo é assim. Mas nessa tentativa, se, por exemplo, eu respeito meu marido, eu falo bem, eu cuido do lar, eu cuido das suas coisas, mas, no entanto, eu não tenho aquela reciprocidade da sua parte, não tenho aquele respeito que eu partilho ou que eu dou a ele. De alguma forma, a mulher também acaba sendo reflexo daquilo que recebe em resposta. Mas um bocadinho de forma detalhada falar um bocadinho da submissão que a mulher deve ter. Por exemplo, se eu chego e entrego um copo de água, eu não recebo um obrigada, ou o marido não consegue reconhecer que eu deixo as coisas devidamente organizadas, ou, por exemplo, se eu sou uma mulher que trabalha, hoje em dia quase todas as mulheres também trabalham e ajudam, auxiliam seus parceiros no lar. E se ele não reconhece que realmente de alguma forma eu ajudo, aquilo vai desanimar essa mulher que está a tentar de alguma forma crescer com seu parceiro. Essa submissão nós damos submissão de alguma forma, precisamos de respeito, de reconhecimento, agradecimento, porque é uma coisa muito pesada de alguma forma para a mulher. Exato. Falando um pouco mais a fundo, porque não é fácil ser mulher, Não é é? muita coisa, é muita sobrecarga sobre a mulher e nós sempre tentamos no sentido de melhorar, porque para mim a mulher é uma pessoa que tem o coração, um coração que perdoa, um coração com bondade de natureza mesmo. Então sempre que há alguma inquietação no nosso lar, nós tentamos melhorar, ok, tudo bem, refletimos, por que isto aconteceu? Mas se não há essa reflexão também do outro lado, ficou um pouco difícil para nós também retribuir com amor, aquele amor que nós já temos em nós. Exato. Mas há uma questão que eu gostava de chamar aqui a reflexão. É que a vida é dinâmica e ao longo da vida acontecem várias coisas. Sim. Num cenário em que estas pessoas conheceram-se e até eu vou chamar eram católicos ou professavam a mesma religião. E por alguma razão, uma das pessoas teve que sair da religião católica para uma outra. E muitas das vezes por assuntos espirituais. Vocês sabem que assuntos espirituais, pelo menos na Igreja Católica, não se resolve. Ou seja, os católicos, sem querer ofender, se estiver errada, vão à igreja sim, e depois, quando tem um assunto meramente espiritual, quem resolve é o curandeiro. A maior parte dos católicos é assim. E as igrejas protestantes têm lá, não sei qual é a forma que eles usam, para não estar aqui a mentir, a pastora vai ajudar, mas eles lidam com esta espiritualidade. Mas num sentido em que as pessoas já estão juntas e sentem que alguma coisa não está bem e precisam de uma ajuda espiritual e não querem recorrer ao curandeiro, vão a qualquer igreja protestante. Como lidar com isto? Um vai porque tem que resolver, o outro não vai. Bom, se somos um casal, temos um problema. Somos um casal, eu tenho um problema. O problema é nosso. Ou então não somos um casal. Então não faz sentido eu sair, ele ficar. Mas ele, sem querer cortar, desculpa, ele já decidiu que, olha, eu sou católico apostólico romano. Da minha igreja não saio. Contudo, Rita, este assunto, se consegues resolver, eu te autorizo, mas eu não coloco os pés lá.
Então, nessa vertente, eu acredito que ele vai apoiar, não vai sair da sua igreja católica, como ele tanto ama, mas vai apoiar a sua parceira que foi lá em busca de uma solução, porque eu acredito que se temos um problema é porque está a dar de fazer a nós dois aqui em casa. Então, se tu não podes sair, mas me autorizas a sair, eu vou e tu me apoias. Eu acho que nessa vertente não haveria grandes problemas, porque se tu apoias, é porque se autorizaste, é porque apoias, então não haveria grandes problemas. Porque, para mim, a base do relacionamento é o respeito. Se nós nos respeitamos, nós conseguimos resolver todas as diferenças que nós tivermos dentro da relação. Agora, se não há respeito, é aí onde vão começar essa situação de olharmos para a submissão da mulher, não submissão da mulher. Porque se a mulher é submissa e, como a Bruna disse, ela recebe o retorno do seu parceiro, com certeza ela vai continuar e vão ser felizes. Mas se ela é submissa, ela dá tudo de si e não tem nenhum retorno, em algum momento ela vai cansar. Como se diz, dá os socos na parede e nada muda. No fim, o que acontece? A mão fica machucada e não tem nenhum resultado. Então, eu acho que na relação é assim. Ela vai dar tudo de si, vai dar amor. Em algum momento vai se desgastar, porque o amor precisa ser renovado e não vai se renovar sozinho. Alguém precisa fazer alguma coisa para que essa renovação aconteça. Exato. Então, eu acho que é uma questão de respeito e apoio. Então, a partir do momento que o marido também apoia, pelo menos ele pode não colocar lá os pés, Sim. mas dar uma determinada força para que os dois possam ultrapassar a solução. Eu vou deixar aqui ficar um caso, e muito obrigada ao belíssimo lá de casa que nos escreveu. Diz assim: eu até respeito todas as religiões que existem, no entanto, fico mal disposto porque algumas religiões impõem condições. Conheço um casal que até namoramos e fomos felizes, desde que a namorada, acho que é um amigo, começou a frequentar a religião, chegou em casa, disse que não podia ter uma relação sexual saudável porque ainda não tinham casados. Porém, estes viviam juntos e já tinham tido casos. O outro cenário foi de um amigo que a esposa, sempre que volta da igreja, tem regras, das quais, como já sabemos, nem sequer se pode fazer acho que ela quer escrever o quê? Que nem sequer pode-se fazer uma transfusão sanguínea. O que é que tem a fazer sobre este comentário? Regras das igrejas. As igrejas têm regras, né? E quando nós começamos a colocar essas regras ou a impor na relação, que comentários nós podemos ter em volta disto? Em primeiro lugar, dizer que para um namoro saudável, ou um casamento saudável, primeiro é buscarem a Deus. Antes de mais nada, tudo que nós queremos fazer na vida, primeiro busquem a Deus, a presença de Deus, para que Deus vos dê uma direção de como tudo vai acontecer. Ainda que sejam de religiões diferentes. Primeiro busquem a Deus, para que Deus dê a direção. Depois é que somos nós aconselhar, né, como é que tudo vai andar. Porque Deus capacita a irmã aqui, capacita a cada um. E aproxima-se a nós para nos ajudar. Então, dizer a todos em casa que estava aí a ouvir que um dos parceiros já não podia ter relações sexuais, sim, porque a igreja não permitia. E o outro caso é que já chegava com regras que tinham que seguir da igreja, e até num caso de transfusão sanguínea. Essa parte de transfusão sanguínea não vou entrar muito, mas na parte de relação sexual eu vou entrar um pouco, vou explicar um pouco o que acontece. Cada igreja tem sua doutrina, cada igreja tem seus princípios. Então, o princípio que eu aprendi, ou tenho aprendido até hoje, eu estou convertida há 5 anos, é que a Bíblia também já nos diz, não é correto que vocês namorem antes, mantenham relações sexuais antes do casamento. Na nossa igreja, isso não é permitido. Primeiro, as pessoas conhecem-se sim, mas não pode haver relações sexuais. Relações sexuais só depois do casamento. Isso é um mandamento, é um mandamento. E não só, é o que a doutrina da nossa igreja, e acredito que outras igrejas também têm esse mandamento. Assim como dentro de uma casa, um pai
aceita com que a filha aconselha com que a filha tenha relações sexuais com o seu namorado ou com parceiro após o casamento. Isso como é que eu posso explicar? É uma educação também que parte de casa, não só da própria igreja. Então, dizer a todos aí que a verdade é. Agora, aí está. Este casal já está a namorar. Já estavam a namorar, já estavam a viver juntos. Aí é um problema. Eu vou usar uma expressão muito vulgar. Já se comiam. E de repente você está a tirar o prato do marido. Dizer que já não pode comer este prato. Eles estão a cometer, isso já é um pecado. Okay. Isso já é um pecado. Então, sendo assim, é claro que a igreja vai aconselhar que vocês têm que manter relações pós o casamento. Só que eu acredito que fica meio... É fornicação. Não é correto aos olhos de Deus. Mas o pecado aí está porque eles já começaram. Então, é complicado ter que aconselhar ou ter que falar com estas pessoas que já começaram a manter relações sexuais e a pessoa do nada chega e diz que já não dá. É complicado. Mas que é fornicação, não pode. É pecado aos olhos de Deus. Por isso que nós sempre exortamos, antes de conhecer a pessoa ou antes de querer manter relações sexuais, tem que procurar saber quais são as intenções desta pessoa. Só que nós vemos hoje em dia que todo mundo corre logo para o sexo. Quer beijar, quer manter relações sexuais, acha que o sexo vai lhe fazer ser a mulher ou o homem mais escolhido. Pelo contrário, eu acredito que há uns que dão-se certo, há uns que conseguem casar, há uns que conseguem, depois até são abandonadas ou abandonados, já nem querem saber mais. Por isso que há este mandamento, que é necessário que ficam... Eu estou aqui a rir-me, pastora, porque o meu realizador faz uma questão. Sim. Acho que ele é malandrinho. Ele diz assim, Fala mesmo aí. neste caso em que temos que fazer o sexo depois do casamento, chegar à conclusão que o homem lá não lhe satisfaz e já casou, não seria um pecado maior? Que não lhe satisfaz, isso já é um problema. Mas já casou, pastor. Porque eles dizem que preferem fazerem antes para saber se aqui não, isso as não é pessoas correto. são compatíveis. Não é correto. Não é correto. Não é correto nem tampouco. E vou te dizer mais. É fornicação e as pessoas estão a pecar. E se descobrir depois do casamento que não satisfaz? Aí Não seria um pecado maior separar se a igreja diz o que Deus une? O homem não se separa. Mas aí está. A pessoa está preocupada em saber se a pessoa vai lhe satisfazer ou não. Sim. Então, pensa comigo. Será que é correto mesmo querer ter as provas para depois largar e achar que não é correto? Será que não há um termo que tem que se usar em que o casal tem que procurar uma forma de se entenderem e haver uma prática melhor e o homem sentir-se satisfeito com a esposa? Mas se a máquina estiver a falhar, pastora, mesmo. Como Esse assunto já é outro. Esse assunto já não tem nada a ver comigo. Porque eu creio que... Esse assunto já não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu parto do princípio que de onde eu saí, eu vou avisar e continuo a avisar. Quando o homem... Hoje em dia há muita fornicação, há muito pecado, muito adultério, mas muito mesmo. E aos mandamentos de Deus, isso não é aceite. Quem é crente e sabe os mandamentos que tem, eu digo, 1000 vezes seres uma mulher ainda completamente, né? Para ficar toda, ela digo virgem, para ter um marido só e ele ter uma única mulher. Mas eu digo para os homens atrevidos, homens que são atrevidos acabam destruindo a pureza das mulheres que nós encontramos. Mulheres que têm uma pureza para um homem que quer ela de verdade. É uma mulher ainda inocente, não sabe dos atos ou de como praticar uma relação sexual. Ela tem que aprender, mesmo até depois do casamento, tem que haver um aconselhamento, tem que haver um preparo. Então, o homem está à espera de conhecer ela, começar-se a manter relações sexuais, para depois dizer que não, esta não presta, não é bem assim. Por isso que muitos homens acabam fazendo o quê? Acabam encontrando espíritos maus, começam a passar mal, começam a apanhar problemas nos próprios órgãos. Começam, outros já não conseguem. Vou usar, eu sou muito assim. Não levantam, porque tentam entrar em vários... começam a manter relações com várias mulheres, achando que vou apanhar a melhor, aquela que é boa, que vai me satisfazer. O diabo está a enganar os olhos dele, porque ele só vai apanhar doenças, vai apanhar... problemas sérios no próprio órgão dele, porque eu já trabalhei com esse assunto, em que eu já apanhei homens que tinham problemas de ter... reação. Exatamente. Então, dizer que
o homem tem que perceber, não digo que a mulher não tem esse lado, mas não há muito da parte da mulher, mas é mais da parte do homem. O homem é muito curioso, quer saber se ela é, desculpa a expressão, se ela é boa, se ela é bom. Não pode ser assim. Ela, coitada da mulher, ela ainda não teve o preparo. É após o casamento. Se ele já teve o preparo, hoje os pais já ensinaram como é que as coisas funcionam, então ele que tenha paciência de ensinar aquela mulher após o casamento como é que as coisas funcionam. Não é logo dizer que não, eu tenho que dormir com ela, ou tenho que manter relações sexuais com ela, para assim, não está correto. Eu não sei, mas não está correto. Em relação ao primeiro comentário do casal que a mulher foi à igreja e depois o casal já praticava relações sexuais. No entanto, apareceu com a ideia, os princípios religiosos. A forma como nós colocamos isto tudo na mesa também conta. É onde vem também a forma como nós tratamos os nossos esposos, que está envolvido também com a submissão. Se eu chego e digo, não, hoje, a partir de hoje eu não vou transar contigo porque eu na igreja não aceito, não, a mim não me toca. Aí, obviamente, a resposta que teremos vai ser o quê? Não concordo. Aqui na minha casa não funciona assim. Pode até haver um caso extremo de dizer não, pega as tuas coisas e vai. Porque é uma afronta ao homem. Como nós já tínhamos dito, o homem é a cabeça da casa. Nós temos de respeitar, em termos religiosos, o homem como nós respeitamos a Deus. Olhar a ele como um ser superior a nós. Então, se eu chego de forma toda agressiva, toda já determinada, como se fosse com que ele obedecesse aquilo que nós estivéssemos a dizer, não teremos uma boa resposta. Eu acho que isso funciona dos dois lados. Mas se eu chegar e disser, olha, sabes, eu acho que nós devemos mudar um pouco. E também tem um fator de já estar... Eu acho que o casal não deve namorar também durante anos. E depois, no fim, não ficar junto. E também acaba se perdendo um bocadinho de tempo dos dois lados. Vão namorar 10 anos. Há casais que namoram 10 anos. Eu não entendo o porquê. Exato. De ficar 10 anos com alguém para depois, no fim, descobrir que não é aquela pessoa. O que é que estiveram a fazer durante todo esse tempo? Defendo também essa parte do casal ter de casar para poder ter um lar também abençoado. É ter um triângulo, como é que disse? Um triângulo amoroso entre Deus, a mulher e o homem. É muito importante. Agora, quando a parte da transfusão de sangue é uma parte... Acho que diz respeito a uma certa religião que não tenho muito conhecimento, mas também não defendo muito, porque, ok, temos Deus, temos que respeitar a Deus, temos nossos princípios da igreja, mas também temos aquilo que é a vida e que é a morte. Por isso que temos os nossos médicos cá na Terra, do mesmo jeito que chamamos o Jesus Cristo, ou Alá, ou Deus, ou Jeová, do nosso próprio médico. Mas se Deus colocou pessoas com conhecimento cá na Terra, que, olha, se tu estás com falta de sangue, nós vamos ter que fazer uma transfusão. Não há o que negar. Aquelas pessoas foram preparadas e estudaram, são pessoas estudadas que analisaram que, olha, neste caso, o que tem que ser feito é isto. Há certos pontos que não devemos pensar pelo lado religioso, mas sim pelo científico. Eu acho que deve ser um dos pontos que nós devemos tomar em conta. Bom, eu defendo a cumplicidade do casal. Para o primeiro caso, onde a mulher já estavam a viver juntos, já mantinham as relações e tudo, e de repente a mulher foi à igreja e descobriu que relações antes do casamento é pecado. Realmente a Bíblia diz isso. Mas se já estávamos no pecado, foste descobrir que estamos a pecar, chega em casa, como a Bruna diz, conversa, leva a coisa faça perceber a outra pessoa que o que estamos a fazer está errado. E como é que nós podemos mudar isso? Não é só chegar a dizer a partir de hoje não. Como é que nós podemos resolver a nossa situação? Nós estamos numa situação de pecado, estamos a viver em pecado. Sim, ok. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos sair desse problema? Então, eu acho que a partir daí, onde os dois vão conversar, vão chegar a uma conclusão. Eu acho que a única solução para esse problema era os dois saírem do pecado, que é casando. É isso já estamos mesmo. no pecado. Solução, vamos casar para que nós continuemos a nossa vida, continuemos a manter as nossas relações como sempre, mas já não estando no pecado. Vamos resolver isso. Vamos casar. Eu acho que é por aí. Agora, quanto à questão da transfusão de sangue, também não tenho muito a dizer. Eu acho que é uma questão humana.
É uma questão Mas existe humana. uma religião Sim, assim, de existe facto. sim, já ouvi sobre isso, A mas religião que, para não mesmo estar a se a falar... pessoa tiver que perder a vida, eles Sim, aceitam eles que preferem não que a pode. pessoa, assim, para eles é Deus São é que dá a doutrinas vida, diferentes. Deus é que tira a vida, então nós não podemos interferir naquilo que são os planos de Deus. Mas eu acho que não é muito... Sim, nós até Sim. um caso foi relatado numa das mídias, em que a senhora era gestante e teve um parto difícil e para salvar a vida daquela mulher tinha que fazer uma transfusão de sangue. A família que professava aquela religião Não disse aceita. não, porque sempre tens que assinar um Sim. documento para os médicos poderem fazer. Não aceitou. E o médico foi claro que se ela não fizer a transfusão de sangue, perderia a vida. E por causa da religião, eles preferiram que Ela perdeu? a perdesse a vida. E aquela senhora morreu mesmo. naquele Misericórdia. instante. Aí está. Complicado. Essas Aí coisas. está. É uma Sabe coisa que- muito complicada. Sim, Sabe o que é que complicado. acontece? Eu acredito que depende como as doutrinas, a religião, tem que haver uma forma de como ensinar ou como explicar às pessoas. Porque nós entendemos que nós estamos a ver todos os dias, em cada religião, cada um tenta fazer do seu jeito. Digo, do seu jeito implementa isto, porque isto, aquilo. E eu acho que isso não é correto. Uma das coisas que ela estava aqui a dizer, as duas minhas colegas estavam aqui a dizer do painel, é que tem que haver uma forma, um termo de como chegar para o namorado ou para o marido. Tem que haver uma forma de falar. Assim como nós também na igreja, temos que saber aconselhar, já que estão a manter relações sexuais. Aqui, a única forma de saírem do pecado é o casamento. É assim como a igreja tem que educar e ensinar os seus crentes. Não é colocar logo uma afronta no sentido de estar a agredir a pessoa. Isso só vai criar brigas, vai criar espancamentos. Nós encontramos pessoas aí a serem assassinadas. A pessoa não sabe por quê. Chegou lá, se expressou mal. Chegou em casa, falou mal para o marido. Chegou em casa, deu-lhe uma resposta que o pastor disse isto, mais aquilo. Mas não é assim. Tem que haver formas de falar, formas de explicar as coisas. Uma coisa que eu queria deixar ficar aqui, que estávamos a falar de casais, que o marido acaba aceitando, né, aceitar a religião ou ajudar, mas não quer participar. Dizer que isso aconteceu comigo, em que o meu marido ajudou-me em tudo, no tempo em que eu estava no... Que era curandeiro. Sim, do outro lado. Do outro lado. Porque agora estou deste lado. Estou na luz Mas é agora. que diz que Deus também criou os curandeiros, né? Eu não concordo. Não? Não, Deus criou a todo ser humano, todos nós, mas Sim. Deus não criou invocações de espíritos. Isso não. Isso aí vem das trevas mesmo. Eu digo Nós isso. vamos abrir um tema só para falar disso, Já porque falei. quando nós falamos de espírito, lá surgem várias inquietações. É que o próprio Deus é espírito. É assim, existe espírito santo e existe espírito das trevas. Então, aqui o que vai acontecer é que, quando eu digo que o curandeirismo é das trevas, até não vamos fugir muito. Sim, É sim. das trevas, vamos falar no outro Vamos dia. fazer no outro Mas capítulo, que não se perca. Sim, vamos deixar esse continuar. assunto Sim, para vamos senão vamos acabar falando Vai tudo aqui. criar outro assunto. Vamos abrir Então, outros ânimos É aqui. verdade. Então, eu estava a dizer aqui, quando eu tinha que me formar, o meu marido veio e disse, ok, eu ajudo-te, mas eu não participo destas tuas coisas. Quando ia se formar Tira-me. como curandeira. Sim. Ok. Não me meto, não quero saber, mas eu vou te ajudar financeiramente. Ok, ele ajudou. E dito e feito. Quando eu decidi sair, foi a mesma coisa. Ele disse, eu não sei, tu é que sabes, se acontecer algo, o problema é teu. Então, ele era um homem que apoiava, mas não queria saber. Ele só queria, ele só Queria que tu ajudava-me estivesses bem. para com que os filhos não tivessem aqueles problemas. Então, ele fazia de tudo mesmo. Tudo aquilo que eu queria, ele tudo, punha tudo, era tudo na mesa. Ok. Mas veja o que aconteceu agora. Quando eu me converti, e estando em Cristo Jesus hoje, eu entrei, fui o primeiro a já entrar. Ele não ia a nenhuma religião, tirando que sim, a família dele vai à católica. Eu também no tempo ia à católica, mas agora estou na igreja evangélica. O meu marido não ia à igreja. Ele continuava com a vida dele, mas nós na mesma casa. Eu ia à igreja com os miúdos e tudo mais. Passou-se muito tempo. Mas ele nunca teve aquele atrevimento de dizer, vou com vocês. Ele só dizia, vão. E ele até apoiava, dizia, não, vão à igreja, é muito bom para orar, para Deus nos proteger e tudo mais. Mas ele não queria estar lá. Mas ele apoiava.
Por quê? Porque ela achava que não, ela vai me trazer a proteção aqui em casa. Está a ver como é que é? O que é que acontece aqui na conversão? O meu marido, chega um momento, depois do ano, ele decide converter-se. Decide sair de tudo o que é pecado, assim como aconteceu comigo. Do jeito que Deus me libertou, dos vícios, do curanderismo, de tudo. Ele também teve o chamado dele. E veja que ele teve o chamado dele. Eu e os meus filhos, os 2 meus filhos, antes era menina, já estávamos lá e só faltava mais um pouco para começarmos a servir, a sermos obreiros. E ele, quando entra, depois de um mês, ou depois, por aí um mês, ele entra para a igreja, começa a frequentar a igreja e tudo mais conosco. Depois de um tempo ele converteu-se, começou a ser obreiro. E hoje eu posso dizer que ele hoje aceitou entrar na mesma igreja onde eu estou. Quando eu estava lá ele não queria saber daquilo. Mas na igreja onde nós estamos hoje, ele aceitou. E estamos os 2 juntos. E veja que quando nós estávamos em Cristo Jesus, as coisas andavam tortas. Hoje que estamos os 2 na mesma igreja, ele sendo, né, obreiro, o nosso filho obreiro, eu sendo também estando lá como, já passei por obreiro, hoje sou pastor. Nós temos um lar, não sei se me percebe, um lar abençoado. Por quê? Porque nós já temos princípios, que é a palavra de Deus. Usamos a palavra de Deus para poder, para Deus conseguir proteger o nosso lar, abençoar o nosso lar, usarmos da sabedoria de Deus, coisas que nós não tínhamos no passado. Hoje nós os 2 temos um lar abençoado, mas nós viemos de um pecado. Mas Deus nos perdoou. Então, dizer para quem é casado e tem uma religião diferente, é possível, sim, um dia, esse casal se unirem, estarem na mesma religião e andarem, tudo andar perfeitamente. Eu saí de um pecado, ele saiu do outro. E os 2 conseguimos, mas nós somos casados. Nós já éramos casados antes de estarmos em Cristo Jesus. Cometemos pecado? Cometemos. Mas hoje estamos juntos aqui. Então, tudo é possível. Dizer a todos que tudo é possível. Todos nós temos uma segunda, terceira, temos uma chance. E agora, o que dizer daquele cenário em que, apesar do casal, namorados ou já casados, professar religiões diferentes, conversarem e se entender que sim, eu apoio-te, tu podes professar essa igreja em benefício comum. E os familiares do noivo ou da noiva não aceitam. A questão é, vocês como belíssimas, casariam numa situação dessa, como é que resolveriam? A família não quer, não Onde quer a família saber. se mete. Onde A família não quer saber de uma situação em que uma das pessoas sai, principalmente se for o homem. O homem é católico. E você está a tirar aquele homem católico para uma outra religião, seja muçulmana ou seja lá uma outra igreja protestante. Eles não querem, estão a dizer de cara, nosso filho, para isso não entra. Estamos em um conflito cerrado. Como belíssimas, como é que vocês resolveriam isto na presença dos pais? Casariam ou aceitavam ir a este casamento sem a bênção deles? Como é que é? Bom, se nós como casal nos entendemos, mas como eu disse anteriormente, 2 religiões dentro da mesma casa podem não funcionar, porque temos os filhos de amanhã que precisam de uma direção e vai ser complicado. Mas ok, se nós os 2 já nos entendemos que vai ser desse jeito, tu vais à tua religião, eu vou à minha, e a família não aceita, eu acho que é uma questão de sentarmos com a família e fazermos perceber. Agora, casar sem a bênção dos pais, eu acho que não. Mas os pais não aceitam esse... Eu acho que não. Eles não aceitam isso. É do estilo, se quer casar, converta-te para a nossa religião. Mudança de comportamento é um processo, leva seu tempo. Eu acho que é possível conseguirmos encontrar um meio termo no meio disso. É possível, sim. Vamos conversar, vamos fazer perceber-lhes qual é o nosso posicionamento, como é que nós vemos essa situação, como é que nós olhamos para essa questão. Eu acho que com o tempo eles podemos conseguir encontrar um meio termo e conseguirmos seguir com esse ponto, mas casar sem a bênção dos pais, não. Já que está mesmo com o microfone, eu vou pedir aí para que deixe últimas considerações. Tá certo. Bom, agradecer pela oportunidade de cá estar e deixar o meu parecer acerca desse assunto e dizer
para os telespectadores lá em casa. Vamos conversar mais, vamos dialogar mais. Só assim nós vamos conseguir ter relacionamentos mais harmoniosos, relacionamentos mais felizes. E dizer que relacionamento não é eu e o meu parceiro. Para nós, os africanos, principalmente, relacionamento nós trazemos com as nossas cargas, que é a nossa família. Então, nós temos que conseguir conciliar essas coisas todas e nos respeitarmos e termos Deus acima de tudo nas nossas vidas. Obrigada. Bom, em relação a esta questão, eu queria dizer que se é neste momento onde vai se mostrar a força que o casal tem nos seus objetivos. Se eu realmente gosto do meu parceiro, se o meu parceiro também está disposto realmente a ficar comigo, é aí onde vai mostrar essa vontade por nossa parte. E como a Rita esteve aqui a dizer, o comportamento, mudança de comportamento não pode ser drástica, tem que ser com calma, com muita calma mesmo. E também agradecer pelo convite mais uma vez. Foi uma conversa muito interessante e pretendo continuar com este tema na minha página, Bruna Patrícia. Vou abrir lá uma caixa de perguntas para ver também como é que as pessoas estão a pensar e qual é a opinião que as pessoas têm em relação a este assunto, porque é um assunto de muita importância e pode ser muito interessante continuar a falar deste assunto. E o mais importante é com que haja diálogo, empatia e respeito tanto para a mulher e tanto com o homem. Depende. Então, vou aí ter com a nossa pastora. O que tem a dizer em torno do tema? Quando falamos de família, existe um fator em que a Bíblia também diz que o homem sai da casa de seus pais para construir o seu lar, edificar a sua casa, construir, né, a sua família. Mas nós vemos que há pessoas que, é o que a irmã estava aqui a dizer, quer levar a família toda. Nós obedecemos os nossos pais, sim, mas tem um princípio em que nós que queremos construir matrimônio, já estamos para casar, temos que saber que ali o que vai acontecer? Vão nascer novas crianças, novos princípios, em que aquele lar, aquela família, tem que respeitar, a família que vem lá atrás, tem que respeitar aquele casal e deixar também o casal tomar suas decisões, suas escolhas. Porque assim como também os pais tiveram as suas escolhas lá atrás, os filhos também têm que crescer e tomar suas decisões. Agora, que existe também uma parte que é religiosa, em que aquela família ou são pastores, digamos, imagina eu aqui pastora, tenho os meus filhos e claro, os meus filhos querem casar com uma muçulmana, eu tenho que saber como é que eu vou falar. Não é só chegar e dizer que não, ela tem que entrar na nossa igreja, tem que ser da nossa igreja. Não, tem que haver diálogo, saber falar. Agora, os outros que ainda não estão nessa situação de serem ou líderes ou serem pastores, seja o que for, que só tem uma família, os pais têm que respeitar e saber que aquele filho vai construir uma nova família, vai construir novos princípios, não vai trazer a cadeira do pai que está lá para a casa dele, não vai trazer a cama, vai construir tudo novo. Então, tudo novo significa o quê? Deixar ele ir, deixar ele e a esposa se unirem e fazerem uma escolha. Eu acredito que aí nós não devemos nos meter muito. A família não pode se meter. Quando a família começa a se meter, começa a criar conflito entre nora, sogra e sogro. Isso não é correto. Há que haver respeito de ambas as partes. Mas como nós somos africanos, existem muitas regras, muitas tradições, nós acabamos sendo também até submissos a estas práticas, a estas, né, porque existem vários rituais, várias coisas. Então as pessoas acabam sendo submissas às religiões ou a cada um, né? Tem a sua crença, tem a sua cultura. Então acabamos sendo submissos, as pessoas acabam sendo submissas. Mas eu acredito que hoje em dia a geração que está a vir já não quer pensar assim, quer pensar que não. Nós temos que aceitar também o que o irmão quer. Se o irmão quer entrar na igreja evangélica, então há uma forma de nós temos que ter diálogo e mudarmos a nossa forma de pensar. É o que eu deixo ficar. E agradecer também, né, pelo convite. Nós é que agradecemos. Espero que também tenhamos ajudado a todos aí em casa. Os que não conseguimos, eu acredito que também tem que haver buscar a sabedoria de Deus. Apesar de tudo, primeiro busquem a Deus.
seja para qual for a relação, busca primeiro a Deus, que Deus vai te ajudar a te dar discernimento, a te dar sabedoria de como buscar uma relação que vai lhe levar ao casamento e que vai ser uma relação saudável, uma relação que vai lhe trazer todas as coisas que a pessoa deseja. Então, em primeiro lugar, dizer, busca a Deus. Busca a Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E agradecer a todas aqui, as minhas, né, colegas de painel. Nada. Muito obrigada. E agradecer também, o nome até esqueço. Isa, muito obrigada, Isa, pelo convite. Que Deus abençoe o teu programa. Amém. Obrigada. Nós é que agradecemos. Muito respeito. Coloque Deus em primeiro lugar. Conversem sempre. Essas foram as palavras em síntese das nossas convidadas de hoje. Como já sabe, fique ligado a todas as nossas plataformas que já deixamos ficar. Temos o nosso encontro marcado todas as sextas-feiras e não deve exagerar. Se for exagerar, exagere no perdão e no amor, que assim Deus agradece. E até lá, se assim Deus o permitir. Tchau, tchau.